Apresento a minha saudação aos nossos queridos irmãos, em nome da Santa Vó Rosa, nosso Santo Consolador, em nome do nosso querido, adorado profeta Santo Irmão Aldo, nós estamos reunidos em uma reunião de oração, também em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo, de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima. Estamos em uma reunião de oração, cuja mesma é uma reunião especial. Ela é dedicada ao Espírito Santo do Pai, o Espírito da Santíssima Trindade. Então, apresento a minha saudação a todos, desejando a graça e a bênção deles. E a graça e a bênção deles possam nos envolver a todo o transcorrer desta santa reunião. Também quero apresentar a minha saudação aos nossos queridos irmãos e amigos internautas que estão sempre em sintonia com as nossas reuniões, também estão em sintonia com o nosso Deus. Porque a partir do momento que nós iniciamos as nossas reuniões, nós já devemos estar em silêncio, em comunhão com Deus, com o Reino dos Céus, porque eles têm algo para nos falar e têm bênçãos preciosas para nos dispensar, bênçãos que vêm dos céus para nós. E eles já dispensaram do seu reino anjos santos para estar conosco em nossas reuniões. E aí, até então nós sentimos a presença deles em nossas reuniões, porque estamos em comunhão com o Pai, com o Filho, com o Divino Espírito Santo, Maria Santíssima, Santa Vó Rosa, nosso Consolador, e ao nosso querido profeta Irmão Aldo. E estas bênçãos vêm dos céus para nós. Por isso, a reunião de oração, prezados irmãos, todas elas têm muito valor para nós, mas principalmente a reunião de oração, porque Deus nos deu a reunião de oração, porque Ele nos concede um momento para cada um falar com Ele, Deus, naquele momento de um silêncio da igreja. Os céus contemplam a presença de todos e naquele momento Deus dispensa da sua graça, da sua bênção, da sua divina e santa inspiração até para as nossas orações. Então, nós vamos dar início. Eu convido a gentileza da igreja a colocar-se em pé. Vamos cantar o corinho de número 1 do nosso hinário, Igreja Forte. Amantíssimo Deus, glorioso, poderoso e onipotente Pai Celestial, Deus Trino, Deus poderoso, Deus de amor e de bondade, toda honra, toda glória e louvor seja dado ao Senhor Deus. Louvamos, adoramos e glorificamos ao nosso querido Divino Mestre Jesus, que é o príncipe da vida, é a fonte da água da vida, que vem saciando a nossa sede espiritual. Por isso Ele é digno de todo o nosso louvor, adoração e gratidão. Louvamos, adoramos
e exaltamos as nossas queridas mães, Virgem Maria Santíssima, Rainha dos Céus, Mãe da Igreja Apostólica, Santa e querida Vó Rosa, Santa Mãe Gloriosa, todo o nosso louvor, adoração e gratidão por tudo quanto a Senhora, Mãe querida, Mãe adorada, vem nos dispensando do altos céus. Também ao nosso querido, glorioso, poderoso profeta Santo Aldo. Nós te adoramos, te louvamos, te agradecemos, Santo Irmão Aldo, por tudo quanto o Senhor fez por esta igreja, pelo seu grande e profundo amor. Se hoje a Igreja Apostólica está preparada para seguir, devemos ao ministério do Senhor Santo Irmão Aldo à nossa frente, com ensinos preciosíssimos, conselhos sábios, um amor sincero, puro e verdadeiro para com a sua igreja, com o seu povo. Por isso nós te louvamos, te adoramos, te exaltamos e agradecemos, Santo Irmão Aldo. Nesta reunião de oração, pedimos, rogamos o nosso Deus, o nosso querido Pai, que dispensam da tua graça e da tua bênção. Pedimos a unção divina do seu divino Espírito Santo, para ungir a nossa santa reunião de oração, ungir o nosso espírito, que através desta unção divina é que nós vamos adquirindo a pureza para o nosso espírito e vamos adquirindo a santidade exigida por Deus para fazer parte do seu reino de glória. Por isso entregamos aos teus cuidados esta santa reunião de oração. Pedir que inspire todo o nosso trabalho. Com esta unção divina, nós recebemos em nosso espírito o direito da inspiração para realizar o nosso trabalho, quer seja na pregação, quer seja no trabalho do coral, também dos obreiros e membros, com esta inspiração para entender e compreender o grande amor do nosso Deus e também ser grato ao nosso Deus por todas as oportunidades que nos concede de estarmos reunidos em nossa santa igreja. Dispensa, ó Pai Santo, a tua graça, a tua bênção que nos é dada através do Consolador e do nosso santo e querido irmão Aldo. Amém.
Queridos irmãos, acompanham comigo a mensagem a seguir. A mensagem fala sobre o governo teocrático de nossa igreja. O governo desta igreja, esta igreja está nas mãos de Jesus, nosso Senhor. Veja em Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e do nosso santo profeta irmão. É o governo de Deus. Deus, o Pai, só pode reinar sobre um povo e ter um domínio completo sobre este povo através de um governo teocrático. A palavra teocracia vem do grego teu, que significa Deus, e cracia, que significa poder. Poder que Deus tem, e Deus deu este poder a estes santos para dirigir, conduzir o seu povo. É um poder dado por Deus. Portanto, Deus é todo-poderoso e pode governar o seu povo por meio de uma pessoa capacitada e dotada dos dons da profecia e revelação. E através desta pessoa, transmitir sua vontade, suas leis. Assim foi no passado, por meio dos santos profetas. Foi através do seu próprio Filho Jesus, ao enviá-lo a esta terra, para imprimir nos corações bondosos e humildes a sua palavra, seus ensinos doutrinários e suas regras morais. Foi através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, em nossos dias, que Deus voltou novamente a reinar através do seu amado Filho, nesta Santa Igreja Apostólica. Jesus transmitiu aos seus apóstolos a missão de governar seu povo, e estes nos deixaram ensinos preciosos sobre a vontade soberana de Deus, dada através de seu Filho amado. Todavia, com o passar dos anos, Jesus não pôde mais falar de uma maneira perfeita e completa, por não ter alguém com o precioso dom da revelação e profecia para governar os que fossem fiéis. Entretanto, Jesus prometeu que ele voltaria a falar ao seu povo através de um servo fiel e consagrado, santo que ele chamou de outro Consolador, o Espírito da Verdade, que aprenderia com ele e convenceria os fiéis sobre o pecado, sobre a justiça e o juízo. Portanto, este Consolador ensinaria os fiéis a fugirem do erro e do pecado. Santificaria este povo, gravando em seus corações a lei divina, perfeita e justa, que santificaria um povo de Deus, livrando-os de toda a corrupção e maus costumes. Portanto, nesta igreja apostólica, se cumpriu o que Deus falou através de vários profetas, porque esta é a aliança que firmarei com o meu povo, depois daqueles dias. Na sua mente lhe imprimirei a minha lei, também no seu coração lhe escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso que o irmão Aldo disse, com suas palavras, nós somos o povo de Deus, nós somos a família de Deus, uma família só, porque aprendemos a mesma doutrina, obedecemos as mesmas leis de Deus, os mesmos mandamentos. Por isso somos o povo de Deus. É através de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que Deus o Pai continua hoje
a governar os apostólicos. Irmãos, só escapam da mão da Santa Vó Rosa e da mão do irmão Aldo de Jesus aqueles e aquelas que não souberem dar valor, que não souberem obedecer e dar valor a estes ensinos. Mas todos que são fiéis, obedientes, dedicados, não escapam da mão da Santa Vó Rosa. Está seguro nas mãos dela e do santo irmão Aldo, porque eles lutam para ajudar, amparar, proteger, consolar, ajudar a nossa caminhada, que é longa, e infelizmente alguns têm cansado em sua caminhada, em sua jornada. Então a mensagem diz: é através de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo, que Deus o Pai continua hoje a governar os apostólicos. Eles transmitiram para a igreja, através do ministério da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, ou seja, o nosso primaz, a vontade soberana do nosso Deus. E tudo fizeram para que esta igreja fosse fiel no cumprimento do seu sagrado dever de obedecer, fugindo sempre do erro, do pecado e de todos os costumes e modas inconvenientes para os filhos e filhas de Deus. Então, nós somos ensinados, preparados para cumprir a nossa missão e não cairmos em tentação e nem no ridículo, em vir usar as modas indecentes, porque esta é a vontade de Deus, quando implantou suas leis, seus mandamentos e a disciplina na igreja para ser obedecida pelos fiéis. E quando Jesus, em suas palavras, ele expressou dizendo: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É a lei de Deus, é os mandamentos divinos, é a disciplina da igreja. Para alguns acham pesado. Pesado por quê? Porque não querem ser submissos à lei de Deus. E assim, se continuar, poderão escapar das mãos da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Jesus é o Rei dos Reis, autor da vida. Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa são as duas rainhas que governam este povo ao lado do Santo Pastor Irmão Aldo, salvando, libertando, curando e ajudando os apostólicos fiéis a vencerem nesta terra o pecado e toda a força do mal, para que um dia tenham direito à vida eterna, onde não existe sofrimento, nem tormento, nem lutas, nem noite e nenhuma maldade, mas só luz, vida e paz perene. É o que existe no reino dos céus. Aqui ainda há muitas lutas, muitos problemas, dificuldades, porque nós só conseguimos ganharmos a vitória através das lutas. É as lutas que fazem com que nós aproximamos mais de Deus. Porque as criaturas aí estão sofrendo as consequências e clamam por Deus noite e dia por causa do sofrimento, por causa do que sofre. Se Deus fosse dispensar a sua graça, a sua bênção, a sua proteção a tantos quantos vivem no pecado, ninguém ia se arrepender de seus pecados, ninguém ia buscar a Deus, ninguém ia clamar a Deus. E eles clamam por quê? Porque sofrem as consequências. Daí clamam a Deus. E quando estão clamando a Deus, é as oportunidades em que Deus concede para lhes ensinar e lhes mostrar o caminho verdadeiro, como ensinou para nós através de Jesus, seu Filho amado, que deixou seu santo e sagrado evangelho selado com seu sangue. Hoje a Igreja Apostólica tem esta missão de ensinar, doutrinar, mostrar, bem esclarecer. E a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo ajuda aos fiéis, como aqui está mostrando, aos fiéis a vencerem as lutas, as tentações, os maus pensamentos, para seguir a sua caminhada. E quando surgem as lutas,
os problemas, os obstáculos, clamam a ela. E ela, encontrando mérito, ela ajuda. Muitas das vezes tem pessoas que ela deixa sofrer. Tem pessoas que ela deixa sofrer, porque não são fiéis aos ensinamentos. Muitas das vezes ainda tem um sentimento de transgredir a disciplina da igreja, e nós não podemos transgredir as leis de Deus, jamais. Transgredir as leis de Deus constitui pecado, e quando não merecem esta proteção, este amparo, ela deixa sofrer para chegar ao arrependimento. Ela disse, com as suas palavras, ela disse: os fiéis eu vou ajudar. Os fiéis, eu vou ajudar. Mas os que não for fiel, eu não posso ajudar. Porque se eu for ajudar, eles nunca vão melhorar. Eles nunca vão obedecer. Então eu deixo sofrer. Foi as palavras da Santa Von Rosa. E ela deixa sofrer mesmo. E se a pessoa não resistir ao sofrimento e for lá para o mundo, vão sofrer mais ainda. Porque vão perder toda a proteção dela, toda a proteção de Maria Santíssima, de Jesus, do Santo Irmão Aldo. Aí vai ficar expostas todos os perigos e todas as maldades que existem no mundo. E até então perdem até as forças de voltar novamente. Porque para cair da graça de Deus, é fração de segundos. É só dizer: eu não vou ficar mais na igreja. Eu não vou mais nas reuniões, não vou ficar mais na igreja. É fração de segundo. Mas para cair é fácil, para se levantar não é fácil. Não é fácil. Porque para se levantar sozinho é difícil. Então, se não merece as mãos da Santa Von Rosa e Santo Irmão Aldo, acabam sofrendo as consequências. Por isso é que nós temos estes santos que nos ajudam, nos ampara, nos protege, nos consola e dá-nos força para vencer. A mensagem deixa bem claro. Entretanto, Jesus prometeu que Ele voltaria a falar ao seu povo através de um servo fiel e consagrado, santo que Ele chamou de outro Consolador, o Espírito da Verdade, que aprenderia com Ele e convenceria os fiéis sobre o pecado, sobre a justiça e o juízo de Deus. Então, ela convence a pessoa. Está vivendo no pecado, na prática do erro, ela vai ensinando e vai lutando para convencer a pessoa a deixar do pecado. Mas se não tomarem uma decisão e se converterem e passarem a obedecer a doutrina e a disciplina da igreja, os mandamentos divinos que é ensinado nesta igreja, nada ela pode fazer. Ela ajuda, dá sabedoria, dá os ensinos, seus conselhos, para convencer. Algumas pessoas já dizem assim: abandonaram a igreja, mas nunca foram contra a igreja nem a disciplina. Sempre são sinceros em dizer: não, eu não fiquei na igreja, a igreja tem uma doutrina perfeita, os mandamentos é bom, são ensinamentos, é uma igreja verdadeira, é uma igreja do reino do céu, só que eu não consegui vencer. Eu tenho meus costumes, eu não consegui obedecer a disciplina, gosto das festas, gosto da diversão, gosto dos meus passeios, gosto dos meus trajes, mas a igreja é verdadeira. O dia que eu resolver, eu vou voltar para a igreja, porque a igreja é verdadeira. Então, essas pessoas foram convencidas, mas não foram convertidas, não se converteram. Muitas vezes ficaram até no trabalho da igreja, serviram no ministério por alguns tempos, por alguma ocasião, mas sempre tinha no espírito o desejo de voltar atrás, sempre desobedecendo.
Aí chegou um ponto de tomar uma decisão e desistir da sua caminhada. Mas a Santa Vó Rosa não dá por perdido. Ela vai lutar. Ela vai lutar para ver se consegue ainda salvar. E muitas das vezes ela tem salvado pessoas que abandonaram a igreja, e ela lutou, e a pessoa, no momento da despedida da vida, do corpo, ainda teve um arrependimento, foi sincero no seu arrependimento, e pediu perdão. Antes de terminar a vida do corpo, ela salvou e levou para descanso. Deu a oportunidade de lá no descanso ainda ser preparado para ser levado aos céus, porque se arrependeu, ainda houve tempo de um arrependimento, mas nem todos têm um tempo de arrependimento, nem todos. Por isso, queridos irmãos, é que temos que tomarmos cuidado, muito cuidado mesmo. A nossa responsabilidade diante de Deus é muito grande. Grande por quê? Porque nós aprendemos, nós tivemos quem nos ensinou, quem nos doutrinou, quem nos mostrou, quem nos esclareceu, mostrou o perigo do pecado, mostrou o perigo da condenação. Todos nós aprendemos o perigo da condenação. E não é Deus quem a condena, é a própria criatura que vai se condenando a si própria, porque vai desprezando os mandamentos divinos, e a cada dia vai se aprofundando no pecado, e muitas das vezes chega a um ponto de se tornar uma pessoa incrédula, blasfêmia, passam até a blasfemar contra o próprio Deus. Porque quem nega uma Santa Vó Rosa, nega o profeta de Deus, estão negando a Deus. Porque eles são santos, criados e formados por Deus. Aí ele mostrou que no passado não houve nenhum profeta aqui na terra que pudesse Deus usar para revelar seus mistérios e dirigir seu povo. Sempre ele precisou predestinar, desde o passado. Ele sempre predestinava. Quando estava encerrando a missão de um profeta, ele já ordenava que aquele profeta profetizasse a vinda de outro que ele já estava preparando. Como foi profetizado a vinda de Jesus, 700 anos antes, começaram a profetizar a vinda do Messias. Terminando a missão de Jesus, ele profetizou a vinda do outro Consolador e do último profeta. Por isso que nós sabemos que não vai haver outro profeta, porque se fosse para Deus levantar outro profeta para dirigir seu povo, o profeta Santo Irmão Aldo tinha profetizado. E ele não profetizou a vinda de outro, porque ele é o último profeta. É o último que Deus predestinou e deu a ele toda a glória e todo o poder, poder onipotente, onisciente e onipresente. Por isso, irmão, ele lutou muito, mas com os dons que Deus deu a ele, não foi impossível ele dirigir e conduzir o seu povo. Por causa dos dons dele, ele sabia tudo, conhecia tudo, os nossos sentimentos, só ele. Veja que Deus é um Deus que prevê o presente e o futuro. Já imaginassem que Deus criou o anjo Lucibel, que se tornou o anjo Lucifer, um espírito preso à carne, se tornou como uma fera. Se Deus tivesse dado ele o dom onisciente, ele poderia ler nossos pensamentos, nossos sentimentos, mas ele não tem esse poder. Por isso que tem que ter cuidado com o que fala. Quantas pessoas que falam, expressam, quando vem um desespero, um sofrimento, prefere tirar sua própria vida e já começa a falar, comentar que vai cometer suicídio, e acaba cometendo mesmo,
Porque o inimigo vai ouvindo, vai tentando até ver se consegue. Isso já aconteceu. Mas se não falar, passar só pelo pensamento, ele não tem poder para ler o nosso pensamento e o nosso sentimento. E o irmão Aldo recebeu esses dons perfeitos de ler o nosso pensamento e o nosso sentimento. Ele e a Santa Vó. Por isso não teve a dificuldade para dirigir e conduzir esse povo, aconselhar, perdoar. Ele sabia tudo o que acontecia. Pessoas que beijavam suas mãos, tentando enganar a ele, mas ele sabia o que estava por dentro. O íntimo daquela pessoa, sabia tudo. Cumprimentava, beijava suas mãos. Te amo, irmão Aldo, mas só de boca, não de coração, porque ele sabia. Então Deus, para dirigir e conduzir seu povo, como está conduzindo a igreja, é um governo teocrático, dirigido e governado diretamente dos céus. Por isso essa igreja conta com essa direção, ela conta com a inspiração divina em todos os atos sagrados das nossas reuniões. Ela tem a inspiração dos céus, a direção divina. Vejam que neste final de semana nós tivemos a realização do Santo Batismo e a celebração da Santa Comunhão. Ali estava Jesus, sua Santa Mãe, Virgem Maria, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, profetas e apóstolos, naquele momento tão sagrado mesmo. Por quê? Porque Deus preparou a igreja para que Ele pudessem usar os teus santos, profetas, santos e anjos para amparar, proteger o seu povo e consolar. Quantas pessoas estiveram na sede nesta festa? Irmãos, ali não tem desentendimento, não tem discussão, não tem briguinha, não tem nada. Se tem alguém ainda que tem no seu coração um rancor contra alguém, uma maldade contra alguém, mas a Santa Vó Rosa os domina aquele espírito, e nada acontece, porque tem a direção dos céus, tem a proteção dos céus, tem o manto santo dos céus, que é o poder de Deus, que cobrem o seu povo, para que as festas sejam realizadas, e o nosso Deus é louvado e glorificado no reino dos céus, por todos os santos e anjos, e é louvado, adorado e glorificado por todos nós, teus filhos aqui na terra, Igreja Apostólica. Por isso, queridos irmãos, não percam a oportunidade de estar na igreja. Não percam a oportunidade de estar presente nas reuniões. Não percam a oportunidade que Deus lhe concede de cumprir a sua missão na igreja, seu ministério. Seja coristas, músicos, regentes, adjuntos, sejam membros, sejam obreiros. Vamos cumprir o nosso ministério, a nossa missão na igreja, com muito amor e boa vontade, porque nós estamos trabalhando para um Deus vivo, todo-poderoso, que nos criou a sua imagem e semelhança, está nos preparando para Ele, Deus. E a mensagem diz assim, que Ele, Deus, ia imprimir nos corações a sua doutrina e seus mandamentos. Quer dizer, Ele ia implantar nos corações. E Ele conseguiu implantar seus ensinos e seus mandamentos na vida dos teus filhos. Está gravado no coração de cada um. Ele, Jesus, conseguiu imprimir as leis de Deus, os mandamentos divinos e até a disciplina, que obedecem por amor, não por obrigação, nem por imposição, mas obedecem porque têm amor às leis de Deus, seus mandamentos. Por isso, se cumpriu em nossos dias as palavras do nosso Deus, quando Ele, através dos profetas, Ele mostrou que ia chegar esse tempo
que Ele ia imprimir as suas leis nos corações humildes. E esta igreja apostólica recebeu dele Deus, seus mandamentos, suas leis, sua disciplina, impôs, e graças seja a direção e o governo dos céus e o amor sincero, puro e verdadeiro dos fiéis, a igreja mantém esta lei de Deus e vai dar exemplo, já está dando exemplo e vai dar exemplo para o mundo inteiro saber e conhecer que não é difícil, não é impossível obedecer os mandamentos de Deus. Não é impossível deixar das modas indecentes e extravagantes para viver e obedecer a disciplina imposta na igreja. Não é impossível. Basta ter amor, boa vontade e sinceridade diante de Deus, porque ninguém engana Deus e ninguém escapa do juízo de Deus. Ninguém esconde de Deus. Deus é perfeito, Deus é bondoso, mas Ele é justo na aplicação do seu juízo. Por isso que nós temos que tomarmos cuidado com todo o nosso proceder de verdadeiros filhos de Deus e apostólicos da Igreja Apostólica. Igreja da Santa Vó Rosa, Igreja do Profeta Santo Irmão Aldo, a Igreja de Jesus, a Igreja de Deus, o nosso Pai e Criador. Guardam estas mensagens, façam a sua parte. Nós estamos fazendo a nossa. Nós estamos fazendo a nossa parte, trazendo para o povo do irmão Aldo suas lembranças, seus recados, seus conselhos e representando a ele para o seu povo, trazendo as mensagens que ele nos deixou, as escrituras sagradas que ele deixou em nossos boletins. Esta é a nossa missão, continuar ensinando, mostrando e esclarecendo, cumprindo a nossa missão. Mas vai depender de todos quantos fizerem parte desta família, permanecer firme e fiel à sua fé. E poderão contar com toda a proteção dos céus. Amém. Nós vamos para a parte final da nossa reunião. Eu convido a gentileza da igreja a colocar-se em pé. Nesta hora de oração, de número 172.
queridos irmãos, chegamos ao final. Mas não posso deixar de expressar os meus sinceros agradecimentos aos nossos irmãos. Porque nós sentimos em nossa alma esta alegria, esta felicidade de estarmos unidos na mesma fé, no mesmo amor, reunidos em nossa Santa Igreja. É a hora mais preciosa da vida de uma criatura que pertence a Deus, é quando está na reunião. Porque aqui, irmãos, é uma fonte. Aqui é uma fonte da água da vida. E nós precisamos sentirmos esta sede. Esta sede é que faz com que nós a cada dia vamos se aproximando mais de Deus, do reino dos céus. Porque se nós não sentirmos esta sede, nós vamos ficar procurando oportunidade, a hora que estiver bem, tudo beleza, para vir para a igreja. No momento difícil, de cansaço, de luta, de problema, não vem na igreja, só quando dá certo. Quando eu puder, eu vou. Poucos dias, uma irmã conversando, eu conheci ela em Deus de criança, ela falou: pastor, com 60 dias que eu não vou na igreja, hoje eu vou. Naquele dia não foi. Já estava com 60 dias que não ia na igreja, hoje eu vou, naquele dia também não foi. Então, irmãos, já imaginaram, nós temos que sentir essa sede de estarmos na igreja. Esta sede, nós vamos saciando essa sede com a água da vida, com os ensinos, com os hinos que são apresentados, com as mensagens. Por isso é muito bom, nós agradecemos muito, irmãos. Quero dar meus parabéns para os irmãos, para o trabalho do coral e também pela sua presença, uma reunião de oração. Continue assim, porque muitas congregações, eles pedem a reunião de oração, depois vai esquecendo o seu compromisso, vai deixando de frequentar. Irmãos, a reunião de oração ela é especial, ela é dedicada ao Espírito Santo do nosso Deus. Olha, irmãos, que para Deus ungir, para o Espírito Santo de Deus ungir uma reunião, ungir um espírito de uma criatura, precisa estar perto dele. Veja que esta unção divina vem de Deus, do seu divino Espírito Santo. E esta unção nós recebemos em nossa reunião e recebemos em nosso espírito, esta unção divina. E através desta unção é que nós vamos conseguindo as forças para vencer o pecado, vencer as lutas. Por isso não posso deixar de agradecer os irmãos, o trabalho do coral, as apresentações, os irmãos da filmagem, que estão nos ajudando a levar essas mensagens. Chegando nos lares, as reuniões via internet, irmãos, a Santa Avó Rosa está sempre ali naquele momento, quando os nossos internautas estão ali, acessando nossas reuniões, a Santa Avó Rosa está ali ajudando, abrindo seu entendimento, iluminando sua mente, seu espírito, ajudando aquela pessoa a convencer aquela pessoa. Por isso que é muito bom a transmissão das nossas reuniões. Quero agradecer aos nossos queridos obreiros, diáconos, diaconisa. Continue com o seu trabalho, ajudando na obra da igreja, nossos queridos membros, as criancinhas, a juventude da nossa igreja. Não se desanime por nada. Não se desanime, mas vamos juntos. A caminhada é longa, mas nós vamos chegar ao final desta caminhada. O meu muito obrigado a todos, também aos nossos queridos amigos internautas. Nós agradecemos em nome da Santa Avó Rosa, em nome do nosso profeta Santo Irmão Aldo e de todo o reino dos céus. Amém. Vamos orar para encerrar. Amantíssimo Deus, glorioso, poderoso e onipotente Pai Celestial. Poder onipotente, poder onisciente, poder onipresente, Deus, Senhor Deus, lá do teu trono de graça, o Senhor contemplou desde o momento que os teus filhos deixaram seus lares, sua casa, muitas vezes após um dia de trabalho, de luta, mas vieram para a igreja para louvar, adorar e glorificar o Senhor Deus com a sua presença,
com o seu ministério, com a missão que o Senhor lhes deu, Deus, Senhor Deus, manifesta a sua glória e o seu poder na vida deles. Dê a eles muita sabedoria, as forças dos céus possam estar com eles, cobrindo a eles com este manto santo que é o poder que vem dos céus. Anjos e santos que são dispensados para estar com eles no seu trabalho, no seu lar, no seu sítio, sua fazenda, seu comércio, onde quer que eles estejam, que ali está o poder de Deus, porque eles estão representando o Senhor Deus com a sua obediência, dedicação e fidelidade. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, que recebeu toda a glória e todo o poder, manifesta esse poder na vida dos teus filhos, das tuas filhas, do ministério da tua igreja. Pastores, diáconos, diaconisas, coristas, músicos, regentes, os membros, as criancinhas, a juventude, a mocidade da tua igreja e as pessoas mais idosas, que já estão cansados do peso da idade, mas que a Senhora lhe dê força, lhe dê ânimo, lhe dê coragem, para que ele possa enfrentar os dias difíceis do seu cansaço, do seu peso da idade. Santa Avó, Santo Irmão Aldo, acompanham a eles até os seus lares, concedam para eles ainda este resto de semana, podemos dizer, para que no próximo final de semana eles possam estar aqui vitoriosos, corajosos, fervorosos, mais uma vez para louvar, adorar e glorificar o Reino dos Céus. Cura os enfermos, Santa Avó, liberta os oprimidos, enxuga a lágrima dos que choram, dos que sofrem, soluciona os seus problemas, Santa Avó, dê o alívio para o seu sofrimento, dê a eles o consolo, e aqueles que estivessem arrependidos dos seus erros, do seu ponto fraco, que o Senhor lhes perdoe, e dê a eles toda a sabedoria para cumprir a sua missão. Aqui estão esses nomes, nessa caixa de pedidos, Santa Avó, eu estou intercedendo, poder da Senhora de Santo Irmão Aldo sobre estes nomes, que eles possam alcançar o que eles precisam, o que desejam. Queridos irmãos, queridos amigos, irmãos internautas, estamos encerrando esta santa reunião de oração, recebendo ainda mais a bênção do Pai, nosso Deus, seu Filho amado Jesus, de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima. A Santa Avó Rosa, o Consolador, está nos abençoando. O Santo Profeta Aldo também está nos abençoando, porque recebeu esse poder de nos abençoar. E com estas bênçãos seremos felizes e bem-aventurados. Hoje e sempre estaremos louvando, adorando e glorificando ao nosso Deus e a todo o reino dos céus. Amém. A paz do Senhor para todos. Vão com Deus até uma outra oportunidade.